Olá, tudo bem? Você está no curso Serviço Social na Educação e essa aula também faz parte do curso de Inclusão. Faremos uma pequena abordagem sobre os aspectos da inclusão e também da educação especial. Visto que esse é um tema muito complexo e muito amplo, se fôssemos gravar em vídeo, daria mais de 5 horas de vídeo para poder fazer uma tomada completa sobre este assunto. Para completar esta aula, serão anexo a este vídeo alguns documentos em PDF do MEC, do CAPES, e também alguns documentos escritos por teóricos sobre inclusão e educação especial, que são bem mais completos do que esse vídeo e apresentam conteúdos importantes, e portanto eu recomendo que os alunos destes dois cursos leiam esse material na íntegra para poder entender a profundidade deste assunto, que é a inclusão e a educação especial. Ambos estão interligados, não são a mesma coisa, mas existem ligações bem profundas entre ambos. Nesta aula serão abordados os avanços históricos da educação especial e inclusiva. De modo sucinto, será elencado os principais momentos históricos e as conquistas realizadas desde o século passado até a presente data. É claro que não se pretende esgotar o tema, visto possuir tão vasto conteúdo. Objetiva-se apenas situar o aluno nos aspectos históricos para depois entrar na matéria em questão, já sabendo de antemão onde estivemos, onde estamos e para onde vamos. Fique atento aos fóruns de discussão e principalmente aos materiais anexos, como já disse, que estarão sendo disponibilizados, pois deles também serão extraídas questões para compor a avaliação. Boa sorte e sucesso e boas aulas aí a todos. O primeiro movimento de inclusão e de educação especial no Brasil foi o Instituto Imperial dos Meninos Cegos, o IBC, de 1854. Depois dele veio o Instituto Nacional de Educação de Surdo, o INES, que funcionou até recentemente e se transformou em uma escola. Ele foi criado em 1857, foi fundado pelo imperador Dom Pedro II. Os objetivos institucionais, tanto do IBC quanto do INES, era a produção, desenvolvimento, divulgação de conhecimentos científicos e tecnológicos na área de cegueira e de surdez. E até hoje ainda se aproveita parte do seu conteúdo para subsidiar a Política Nacional de Educação. O Imperial Instituto dos Surdos Mudos, que foi criado em 1856 por iniciativa particular do francês Egg Helt, professor surdo e ex-diretor do Instituto de Surdos Mudos de Bourges, a criação do Instituto e suas primeiras atividades foram financiadas por donativos até 1857, quando a lei orçamentária destinou-lhes recursos públicos e o transformou em instituição particular subvencionada. A lei foi a Lei 939, de 26 de setembro de 1857, já arquivada no Museu Histórico. Posteriormente assumida pelo Estado, a Helt dirigiu a instituição por aproximadamente 5 anos e depois de sua retirada em 1861, o Instituto entrou em processo de desvirtuamento de seus objetivos, exatamente pelos movimentos políticos. Em 1926, no Brasil, inspirado pelo pedagogo suíço Johann Heinrich Pestalozzi, foi criado o Instituto Pestalozzi, em Canoas, no Rio Grande do Sul. A influência do ideário de Pestalozzi, no entanto, ganhou um impulso definitivo com Helena Antipov, educadora e psicóloga russa, que, a convite do governo do estado de Minas Gerais, veio trabalhar na recém-criada Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte. Sua atuação marcou consideravelmente o campo da assistência, da educação, da institucionalização das pessoas com deficiência intelectual no Brasil. Foi a Helena Antipov que introduziu o termo excepcional no lugar das expressões deficiência mental e retardo mental, usado na época para designar as crianças com deficiência intelectual.
Para ela, a origem da deficiência vinculava-se à condição da excepcionalidade socioeconômica ou orgânica. Em 1945, começou o atendimento da superdotação. No início do século XX é fundado o Instituto Pestalozzi, que é essa instituição especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental. Já em 1954 é fundado a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, ou seja, a APAE, em 1954. E em 1945 é fundado o primeiro atendimento educacional especializado a pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipov. É importante essas informações, você criar esse cronograma, para você entender os avanços e compreender como se construíram as políticas. Muitas das palavras que eram usadas foram superadas por apresentarem certo grau de discriminação e até de exclusão mesmo, mas partindo de onde se veio. Por exemplo, uma criança com retardo para excepcional já houve uma melhora aí na argumentação teórica, para depois vir para deficiência intelectual, e ainda estamos em vias de superar isso também. Sempre a construção científica e teórica, ela tende a debater a si mesmo e a explorar a si mesmo e a negar ou confirmar a si mesmo. Essa é a função da ciência. Está sempre pronta a ser superada ou reformulada. Em 1954, a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, no Rio de Janeiro, por iniciativa da americana Beatrice Bemis, mãe de uma criança com deficiência intelectual, teve aí a sua fundação. A reunião inaugural do Conselho Deliberativo da APAE no Rio de Janeiro ocorreu em março de 1955, na sede da Sociedade de Pestalozzi do Brasil. Em 1962 havia 16 APAEs no Brasil, 12 das quais se reuniram em São Paulo para a realização do primeiro encontro nacional de dirigentes apaianos sob coordenação do médico psiquiatra Dr. Stanislavski Krinsky. Participaram dessa reunião as APAEs de Caxias do Sul, Curitiba, Jundiaí, Muriaé, Natal, Porto Alegre, São Leopoldo, São Paulo, Londrina, Rio de Janeiro, Recife Volta Redonda. Durante a reunião decidiu-se pela criação da Federação Nacional das APAEs, ou seja, a FENAPAES. Em 1961, a primeira LDB, ou a LDB, tratava as pessoas com necessidades especiais de excepcionais. Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a ser fundamentado pela disposição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei 4.024 de 61, que aponta o direito dos excepcionais à educação preferencialmente dentro do Sistema Geral de Ensino. O artigo 88 da LDB, de 61, diz assim: a educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no Sistema Geral de Educação a fim de integrá-los na comunidade. Isso foi revogado pela Lei 9.394 de 96. O artigo 89 diz assim: toda iniciativa privada considera deficiente pelos Conselhos Estaduais de Educação a relativa à educação de excepcionais receberá dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas de estudo, empréstimos e subvenções. Também já foi revogado pela Lei 9394 de 96. Revogado porque era, de certo modo, excludente. Aquilo que deveria excluía. O artigo 88, no que diz, no que for possível, hoje não se aceita mais no que for possível, no que diz respeito a conceitos teóricos de linguagem, diz assim: foi substituído por absoluta prioridade ou algum teor semelhante, para que o Estado seja mais responsabilizado de suas responsabilidades, por assim dizer, sendo redundante. Mas essa é a ideia: responsabilizar mais o Estado, cobrar mais dele, com absoluta prioridade. Então, essas mudanças das palavras transformaram o texto da lei, o texto legal, em um texto mais fundamentado para posteriores cobranças. Aí, depois da LDB de 61, vem a LDB de 71, a 569271. A Lei 569271, que altera a LDB de 1961, ao definir tratamento especial para os alunos com deficiências físicas, mentais, os que encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados. Não promove a organização de um sistema de ensino capaz de atender às necessidades educacionais especiais e acaba reforçando o encaminhamento dos alunos para
classes e escolas especiais, o que hoje entendemos como sendo exclusão. Ou seja, se você tem que separar, é uma espécie de gueto, de segregação, tem que separar o aluno com necessidades especiais ou com deficiência intelectual e botar em uma outra turma, você está segregando e não está incluindo. Incluir é torná-lo parte do todo. Então, apesar de inicialmente, aparentemente, a lei, essa LDB de 71, ter bons objetivos e uma ideia de inclusão, de fato ela continua ainda excluindo. Em 1973, o Senesp traz a proposta integracional. Através do MEC, cria o Centro Nacional de Educação Especial, o Senesp, responsável pela gerência da educação especial no Brasil, que sob a égide integracionista impulsionou ações educacionais voltadas às pessoas com deficiência e às pessoas com superdotação, mas ainda configurados por campanhas assistenciais e iniciativas isoladas do Estado. Sabemos também que a palavra integração hoje também já está superada pelo entendimento teórico e científico. Integrar não é incluir. Parece, mas não é. No decorrer da aula você vai entendendo porque que integração não é inclusão. Tem muita semelhança, mas quando você analisa a motivação original, você vai percebendo que integração não tem relação alguma, na verdade, com inclusão, apesar de parecer. É aquele verdadeiro parece, mas não é. E finalmente, com a nossa querida e grande conquista, a Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, que já sofreu 61 emendas, por assim dizer, a maioria melhorando, algumas apenas para defender o Estado, mas a maioria melhorando aquilo que já era bom. Traz aí no seu artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206, Constituição Federal, Carta Magna do Brasil, a maior lei de todas. Artigo 1º, igualdade de condições para o acesso... Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Item 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Item 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Esse preferencialmente aqui eu ainda discordo dele. Eu acredito que uma emenda vai solucionar esse problema. Preferencialmente não. Eu acho que em relação ao dever do Estado obrigatoriamente caberia melhor aqui do que preferencialmente. Esse preferencialmente é uma forma ainda do Estado negar o direito, porque ele não tem a obrigação, é de preferência, mas se não der, tudo bem. Então eu acredito que isso aqui ainda deva ser superado dentro do texto constitucional. E o item 4, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. O artigo 213 ainda da Constituição Federal, os recursos públicos serão destinados às escolas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei que, artigo 1, item 1, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Então aqui nós vamos ver uma abertura também do Estado para a religião, escolas confessionais e o assistencialismo, que é a escola filantrópica. Nós, como assistentes sociais, não aceitamos nenhum desses dois. Dentro do nosso entendimento teórico, isso é uma forma de terceirizar a educação, de privatizar a educação indiretamente. Confessionais e filantrópicas, não. É dever completo do Estado. Não, ele também não pode proibir que hajam escolas confessionais e escolas filantrópicas. Não é esse o caso. Mas não que isso deva constar na Constituição Federal como parte da construção do contexto educacional no país. O contexto educacional do país, uma república democrática, federativa, de acumulação de impostos, deve ser exclusiva responsabilidade do Estado. O artigo 227, no item 2, diz assim: a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência. Já se superou também, teoricamente, o conceito de portadoras de deficiência.
pessoas com deficiência é o que se usa agora. Então é importante estar sempre entendendo como é que se constrói o conceito teórico. Nós trabalhamos com palavras e a nossa ferramenta de transformação é a palavra. Então é importante, qualquer mudança que aconteça, a gente estar sempre atento para também começar a utilizar essa nova forma de superação no entendimento científico. Nossa ferramenta não é o bisturi, a nossa ferramenta de transformação não é o tubo de ensaio no laboratório. Nossa ferramenta de transformação são as palavras. Então não se diz mais pessoas portadoras de deficiência física, pessoas com deficiência física. E o mesmo se diz a portadora de deficiência mental, também não, pessoa com deficiência mental. Enfim, sensorial ou mental, como está aqui definido, né? Bem como de integração social do adolescente e do jovem portador, aparece novamente aqui a palavra portador, de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação, redação dada pela Emenda Constitucional número 65 de 2010. Só reforçando aqui com relação à nossa ferramenta, que nós trabalhamos com as palavras, é importante conhecer os termos teóricos bem fundamentados e estar apto também a aceitar as sugestões de mudança. Quando essa profissão é uma profissão coletiva, quando a coletividade da profissão entende que um determinado termo não é mais suficiente para atender a demanda dele ou para expressar a completude da complexidade da palavra, por assim dizer, e que precisa ser substituído por uma outra que seja única e mais completa, a coletividade da profissão tem a obrigação de seguir essa corrente na construção. Não é obrigatoriedade, não é uma obrigatoriedade inflexível. Você pode questionar, mas a coletividade ela tem, vamos por assim dizer, mais poder de decisão com relação a isso. Por isso nós temos o Código de Ética Profissional. Essa não é uma profissão isolada, é uma profissão individual, é uma profissão coletiva. Serviço social, assistência social é uma profissão coletiva. Aí nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 55, dizendo: é dever do Estado assegurar à criança e o adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Acredito que em breve, quando houver as mudanças, essas palavras portadores aí vão sofrer alguma alteração. Em 1990 aparece aí também a Declaração Mundial de Educação para Todos, plano de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, aprovado pela Conferência Mundial sobre a Educação para Todos em Jonte, na Tailândia, 5 a 9 de março de 1990, fala sobre a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. Em 1994 aí aparece a Declaração de Salamanca, e convocando as várias nações convocando as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento das Nações Unidas, né? Sobre regras e padrões para a equalização de oportunidades para pessoas com deficiências. Aqui já aparece para pessoas com deficiência e não portadoras, né? O qual demanda que os estados assegurem que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do sistema nacional, notando com satisfação o incremento no envolvimento de governos, grupos de advocacia, comunidades e pais, em particular de organizações de pessoas com deficiência, na busca pela melhoria do acesso à educação para a maioria daqueles cujas necessidades especiais ainda se encontram desprovidas e reconhecendo com evidência para tal envolvimento a participação ativa do alto nível de representantes de vários governos, agências especializadas e organizações intergovernamentais naquela conferência mundial. Então, é um ponto muito interessante a Declaração de Salamanca, que você precisa entender e ler a declaração na íntegra para você saber quais foram as decisões. Eu não posso apresentar ela na íntegra aqui porque daria muita complexidade a esse vídeo aula, mas eu recomendo que você leia. E depois dele nós tivemos aí o PNE, o Plano Nacional de Educação Especial, que em 1994, que também vai seguir aí a Declaração de Jundiaí, depois a Declaração de Salamanca,
E depois nós tivemos, finalmente, a LDB 9394 de 96. No artigo 4º, dizendo o seguinte: é dever do Estado, com a educação em escola pública, será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Ainda preferencialmente continua aqui, mas eu acredito que superaremos isso. Fica aqui a minha crítica. Depois nós tivemos o PNI-PPD, o Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, o decreto 3298 de 99, que diz o seguinte: do acesso à educação, artigo 24, os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta e indireta, responsáveis pela educação, dispensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos objetos deste decreto, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas. Então o Estado sempre coloca um ganchinho para ele poder negar de algum jeito um direito, sem prejuízo de outras. Que necessidade tem disso? Enfim, o item 1. A matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimento público e particulares de pessoa portadora de deficiência capaz de se integrar na rede regular de ensino. Então aqui aparece a palavra portadora de novo. O item 2. A inclusão no sistema educacional da educação especial como modalidade de educação escolar que permeia transversalmente todos os níveis e as modalidades de ensino. O item 3. A inserção no sistema educacional das escolas ou instituições especializadas públicas e privadas. Item 4. A oferta obrigatória e gratuita de educação especial em estabelecimento público de ensino. Item 5. O oferecimento obrigatório do serviço de educação especial ao educando portador de deficiência em unidades hospitalares e congêneres nas quais esteja internado por prazo igual ou superior a 1 ano. E, item 6, o acesso de aluno portador de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, transporte, merenda escolar e bolsas de estudo. Então, esses itens que eu acabei de ler é parte do decreto 3298 de 99, conhecido como PNI-PPD, Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, já superado. Aí nós temos a continuação, parágrafo 1.1. Entende-se por educação especial para os efeitos desse decreto a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educação com necessidades educacionais especiais, entre eles o portador de deficiência. A educação especial caracteriza por si por construir processo flexível, dinâmico e individualizado, oferecido principalmente nos níveis de ensino considerados obrigatórios. A educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil a partir de 0 ano. A educação especial contará com equipe multiprofissional, com a adequada especialização e adotará orientações pedagógicas individualizadas. Esse ponto aqui ainda não está sendo cumprido, ou seja, a maior parte das escolas ainda não tem equipe multiprofissional e não tem especialista adequado para a orientação pedagógica. Então ainda vivemos esse sonho. Lutamos por isso, acreditamos que vamos superar, mas ainda não temos. Aí nós temos a Resolução 02 de 2001, que apresenta a resolução e institui as diretrizes nacionais para a educação de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na educação básica em todas as suas etapas e modalidades. Em 1999 nós temos mais uma convenção, a Convenção de Guatemala, que traz o decreto 3956 de 2001, que já vem o decreto para 2001. O termo deficiência significa uma restrição física, mental ou sensorial de natureza permanente ou transitória que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. E aí, após esta lei, nós temos a Lei 10.436/02, que é a Lei de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia. Isso ainda está muito pobre, eu acho que foi uma grande conquista, mas as faculdades apresentam ainda esse conteúdo de forma muito sucinta, muito pobre, e os professores ainda necessitam de uma especialização melhor nesse sentido. A portaria 2678 de 2002 apresenta o Braille, aprova diretrizes e normas para o uso, ensino e produção e difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino,
compreendendo o projeto de grafia Braille para a língua portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo o território nacional. Então você está vendo aqui, nós estamos seguindo uma cronologia das conquistas em relação à educação especial e à inclusão. Tudo é claro que os pontos mais importantes, algumas outras coisas menores aconteceram aí no meio, não achei necessário sugerir aqui como parte dessa cronologia, mas fique à vontade para juntar os seus conhecimentos. Em 2003 nós temos implementado pelo MEC o programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade com vistas a apoiar a transformação dos sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos, promovendo um amplo processo de formação de gestores e educadores nos municípios brasileiros para a garantia do direito de acesso de todos à escolarização, à oferta do atendimento educacional especializado e a garantia da acessibilidade. Em 2004 aparece o decreto 5.296, Programa Brasil Acessivo. E esse programa vai falar sobre as deficiências e a acessibilidade, que é parte da inclusão, ou seja, o aluno precisa ter acessibilidade. Se ele é cadeirante, se ele usa cadeira de rodas, ele precisa ter acessibilidade na escola. E em todos os aspectos, a rede regular de ensino tem que garantir a acessibilidade. Em 2005 aparece o Núcleo de Atividades e Altas Habilidades, a superdotação, né? Que foi o Núcleo de Atividades e Altas Habilidades e Superdotação, o NAHS. Em todos os estados e no Distrito Federal são organizados centros de referência na área das altas habilidades. Então foram uma iniciativa aí do governo. Em 2006 aparece aí novamente a Convenção Direito das Pessoas com Deficiência, né? Foi organizada pela ONU, no qual o Brasil foi signatário. Estabelece que os Estados partes devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, compatível com a meta da plena participação e inclusão, adotando medidas para garantir que as pessoas com deficiências não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório sob alegação de deficiência. B. As pessoas com deficiências possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo de qualidade e gratuito em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem. Artigo 24. Neste mesmo ano, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, os Ministérios da Educação e da Justiça, juntamente com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, lançam o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que objetiva, dentre as suas ações, contemplar no currículo da educação básica temáticas relativas às pessoas com deficiência e desenvolver ações afirmativas que possibilitem acesso e permanência na educação superior. Em 2007, aí nós temos o Plano do Desenvolvimento da Educação, Pronatec, o PDE e o Pronatec, né, no caso, reafirmado pela agência social, tendo como eixos a formação de professores para educação especial, a implantação de salas de recursos multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, isso é importante, a acessibilidade arquitetônica, acesso e a permanência das pessoas com deficiência na educação superior e o monitoramento do acesso à escola dos desfavorecidos pelo benefício de prestação continuada, que foi o BPC na escola, que é importante também, aí é um trabalho fundamental na escola, que só o assistente social pode desenvolver. Infelizmente ainda não tem, o CRAS ainda tem atendido isso de forma bastante precária, uma vez que a escola é uma instituição à parte, que deveria ter um assistente social incluso ali para desenvolver o seu trabalho. É por isso que estamos lutando, né? Em 97 temos o decreto 6.094 para a implementação do PDE, né? É o decreto para a implementação, o melhoramento do PDE, que estabelece nas diretrizes do compromisso Todos pela Educação a garantia do acesso e permanência no ensino regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo seu ingresso. Em 2007 é publicado o decreto 6.094, que estabelece nas diretrizes do compromisso Todos pela Educação a garantia do acesso e permanência no ensino regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo seu ingresso nas escolas públicas. Assim, concluindo esse vídeo, o atendimento educacional especializado deve fazer parte da educação como um todo, acontecendo nas escolas regulares e constituindo-se em mais um sinal de qualidade em educação. A inclusão não deve parecer uma intimidação, nem mais uma terminologia. Ela é uma expressão da história que iniciou há tempos e continuará de maneira dinâmica e processual. As salas de recursos multifuncionais
devem funcionar em conjunto com as salas de ensino regular, e os professores devem trabalhar de maneira que o aluno se aproprie dos conteúdos acadêmicos e que consiga acompanhar o currículo proposto pela educação. A educação de qualidade é um direito de todos, é um desafio que precisa ser assumido por toda a equipe escolar, pelos pedagogos, professores, diretores, serventes, setor administrativo e principalmente entre os alunos. A educação básica é um dos fatores do desenvolvimento econômico e social, para tanto devem ser redefinidas alternativas e práticas pedagógicas que favoreçam a todos. As escolas devem abrir espaços para a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade, o espírito crítico, reconhecer o valor humano das pessoas com deficiência e reconhecer seus direitos, avançar na consideração estritamente patológica ao ter uma clientela que era tratada com visão assistencialista e substitutiva ao ensino regular, posteriormente para uma visão integradora e agora inclusiva, com atendimento educacional especializado, que vem suplementar ou complementar a sala regular de ensino. Quero deixar aqui também as referências que vão ficar disponíveis no anexo, que são referências do MEC, no Ministério da Educação, e outras que, se achar necessário, a Convenção de Guatemala, a Declaração de Salamanca, todas vão ficar anexas. Recomendo que estudem, porque algumas das questões vão aparecer na avaliação de conhecimento. Recomendo também que participe dos fóruns de debate, envie seu questionamento, sua pergunta, sua sugestão. Nós estaremos à disposição para responder dentro aí da medida do possível. Muito obrigado, bons estudos a todos e é tempo de incluir.